Apocalipse 6, a abertura dos primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Senhor Deus, nós te pedimos humildemente, como o Senhor já esteve conosco na adoração, Senhor, ensina-nos a sua palavra. Temos que aproveitar cada minuto, segundo, para estudarmos estes mistérios que o grande Pai de família, Jesus Cristo, tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos agora comer a tua palavra. Amém. Podem sentar. A Bíblia foi escrita não dessa forma que você conhece. A Bíblia foi escrita em forma de pergaminhos. Eu não vou fazer isso com a mensagem, mas vários pergaminhos, e cada pergaminho um selo. O irmão Brana desenrola a folha de papel que ele está usando para ilustração, é isso mesmo. Vocês já estudaram Jeremias? Como ele escreveu aquilo? Muitos de vocês o anotaram ontem à noite, como aqueles selos, veja, selos no livro de Jeremias. Irmão Brana, nessas mensagens ele já vai dando chaves muito importantes, que antes, sem nós termos revelação, passaríamos por cima. Mas aqui em Jeremias, ele está dizendo, muitos de vocês viram como aqueles selos foram escritos e armazenados para serem guardados, até que ele retornasse após os 70 anos de cativeiro. Tudo isso aqui é mensagem. Cada palavra aqui é um segredo. Veja, Jeremias, a Babilônia tinha entrado, eles tinham invadido, o rei da Babilônia iria castigar aquela nação, Jerusalém, porque eles tinham se distanciado de Deus, e Jeremias foi inspirado por Deus de comprar uma propriedade, aquela propriedade, aonde ele usaria para construir o templo, aonde ele imaginou que depois dos 70 anos de cativeiro, Israel voltaria, Jerusalém voltaria a ser reedificada novamente, e a adoração de Deus, ao único Deus verdadeiro, tomaria lugar novamente. Mas, por causa da desobediência de Jerusalém, o rei da Babilônia entrou, matou famílias, crianças, e levou os principais dos reinados para o cativeiro, os principais dos governantes para o cativeiro na Babilônia. Jeremias comprou a terra, seu primo, ou seu tio, não me lembro, selou aquilo e colocou em vasos de barro. E todos aqueles soldados levaram todos os utensílios de ouro, bacias de ouro, derrubaram o altar de Deus, o templo de Deus. Veja, o inimigo sempre derruba o templo de Deus. O inimigo
sempre vai querer derrubar o templo onde se faz orações. O inimigo sempre vai querer acabar com o teu altar. Ele vai querer acabar com o teu altar, ele vai querer roubar o teu altar, para que você não ofereça adoração ao único Deus verdadeiro. O inimigo, ele não quer isso, e ele destruiu. Só que um vaso de barro, o inimigo não deu valor para aquilo, e abandonou aquele vaso de barro. Mas dentro daquele vaso de barro, estava selado o título de propriedade daquela terra. Amém? Amém? Ninguém dá valor, mas o título de propriedade, Deus tem escondido em vasos de barro novamente. Dentro de você está o título de propriedade dessa terra. E nós estamos agora como reis e sacerdotes, e novamente Jerusalém está sendo reedificada. Novamente a adoração que antes era esquecida virou prioridade em nossos corações. Novamente famílias estão levantando altares de oração em casa. Há um despertamento. E onde estava esse título? Nos selos. Nos selos aonde Jeremias tinha escrito aquilo e guardado, armazenado para serem guardados até o tempo que o cativeiro babilônico, que eram 70 anos, tivessem sido terminados. Esses 70 anos tipificam as 7 eras da igreja, aonde a igreja sempre teve reformadores e esteve presa em condições humanas, presa em condições de luz, matéria e tempo, aonde não tínhamos conhecimento sobre o plano da redenção, e aonde os mistérios de Deus nunca tinham sido vistos nem tocados, porque até então ninguém era digno nem de olhar para o livro. Passadas as eras da igreja, esses 70 anos que a igreja esteve aprisionada, Deus agora abre o mistério dos 7 selos. Eu gostaria de enfatizar isso para todos vocês, que os selos é tudo que poderia corresponder aos nossos anseios de vida. Não existe outro assunto, não existe outro estudo, não existe uma outra palavra que possa nos dar redenção, a não ser nesses 7 selos que estavam selados, armazenados, esperando que um digno pudesse tocar e abri-los. E ninguém no céu e na terra foram achados dignos, mas um foi achado digno, e este foi o Senhor Jesus Cristo. E ele era digno, e ele podia pegar o título de propriedade só para ele, mas ao invés disso, entregou para nós. Com certeza eu gosto de estudar isso. Não há maneira de expressar isso completamente, porque é uma palavra eterna. É um livro eterno. Nós apenas temos que alcançar estes pontos principais. Se eu pudesse simplesmente ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês, da maneira que isso me foi revelado no quarto, seria maravilhoso. Mas quando chega aqui, a gente é pressionado e parece que temos que saltar sobre certas coisas e tentar apenas obter a parte principal para que as pessoas possam ver isso.
Com certeza eu aprecio esse hino que o irmão Ungrim acabou de cantar. Desceu de sua glória. Amém? À medida que estudarmos esse capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho e Novo Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Então, mais uma chave aqui. Os 7 selos e os 7 trovões, que nós vamos saber o que são os 7 trovões. Não sei se hoje. Mas esses 7 selos, ele não é um estudo para você dizer assim, agora eu compreendo os 7 selos. Não. Os 7 selos não é algo que você vai compreender na sua mente. Os 7 selos não é um livro diferente da Bíblia. Os 7 selos é um assunto que é encontrado em toda a Bíblia Sagrada. E se você tem revelação dos selos, então você conseguirá, ao ler os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, você vai conseguir enxergar os 7 selos nesses livros. É para isso que os selos veio. Não para crermos no estudo dos selos, mas para os nossos olhos serem abertos e enxergarmos a revelação de toda a palavra, pois a Bíblia é a palavra de Jesus Cristo. Os selos, ele veio para nos dar entendimento de como reconhecer nos livros sagrados o plano da redenção. Não é um estudo à parte. Os selos vêm abrir a Bíblia para nós. Vem abrir Gênesis para nós, ao ponto de quando você ler o livro de Gênesis, você vai ver que o livro de Gênesis é para este dia, o livro de Êxodo para este dia, Levítico para este dia. Você conseguirá então ler sobre as festas que Israel comemorava após o cativeiro na nova terra, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa do jubileu. Tudo isso é a abertura da palavra, que sem os selos ninguém poderia dar valor a essas preciosidades que estão encontradas no livro sagrado que se chama Bíblia. Estou fazendo bem pausado para nós entendermos a importância, porque estou falando de destino eterno e estou falando de arrebatamento. Eu creio que você e eu, o que nós queremos é o nosso arrebatamento. Nós estamos sentados numa audiência onde todos nós queremos uma coisa: arrebatamento. E para o nosso arrebatamento não existiria arrebatamento sem selos. Então nós estamos estudando algo muito grande, porque o livro completo, essa Bíblia completa, é a revelação de Jesus Cristo. Tudo isso é a revelação do Senhor Jesus. A revelação de Jesus Cristo é Deus. Quando você conhece os selos, porque não era só o livro que estava selado com selos. Não entristeçais vós o Espírito de Deus, no qual vós estáis selados até o dia da redenção. Então nós também estávamos selados. Tinha um selo sobre nós também. Tinha um selo sobre essa Bíblia também. Então quando o Cordeiro se apresenta e abre os selos, ele está abrindo os selos não só da Bíblia Sagrada, mas da nossa vida, da nossa identidade, da nossa origem. E isso tem despertado no meio do povo uma sede. É Deus isto. Às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu estudo selos, eu leio. Não. Os selos é para serem encontrados em toda a Bíblia. Procure isso. Procure pegar o que está sendo ensinado na igreja, leve até sua casa e fale assim, eu vou aplicar aquilo que eu ouvi na Bíblia. Deixa eu encontrar o 7º selo em Gênesis. Deixa eu ver ele em Levítico. Deixa eu encontrar em Êxodo.
Porque o irmão Brana disse que a Bíblia se transformou numa nova Bíblia. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus. Porque Ele e Deus era o mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus, até que Ele se revelou através de Cristo. Então você pôde ver. Irmão Brana diz assim: eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Olha o que o irmão Brana pensava. Pensava que Deus estava aborrecido com ele, mas que Cristo amava. Tem muitos pensando assim. Mas descobri que são a mesma pessoa. Cristo é o próprio coração de Deus. E agora, enquanto estamos estudando, porque isso é uma reunião de estudo, e eu estou feliz por ver tantas pessoas interessadas em estudar isso. Nosso arrebatamento depende disso. Todo. A gente vai comparando isso agora. Os primeiros 3 capítulos da Bíblia de Apocalipse, os quais nós os esquadrinhamos, são as eras da igreja. Nos primeiros 3 capítulos, são as eras. Agora, as 7 eras da igreja: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, espíritos imundos como rãs, e tudo isso segue junto. Que coisa! Como eu gostaria de ter um enorme mapa e desenhar tudo isso da maneira que eu vejo, exatamente como cada um toma seu lugar. Eu desenhei isso em uma folha de papel, e tudo até agora está exatamente correto. E com o tempo e as eras, como tem vindo e passado, e tudo harmonizado, perfeitamente correto, então pode ser que não esteja completamente correto, mas de qualquer modo é o melhor que sei a respeito. Mas agora, aqueles primeiros 3 livros são as 7 eras da igreja, e então descobrimos no capítulo 4 de Apocalipse, que João é tomado. Graças a Deus. Vem! Nós vemos as igrejas, não há muito dito em relação às eras da igreja. É aí onde eu penso que as pessoas ficarão bastante surpresas. Elas estão aplicando a igreja ao período da tribulação e as coisas que acontecem. E como eu disse ontem, a primeira coisa que você sabe é que aquelas tribulações irromperão, e você vai querer saber porque não foi a reticências. A primeira coisa a vir não foi o rapto. Isso será como foi então. Aconteceu e não souberam. Não há muito prometido para essa igreja gentia, a noiva. Eu quero que você leve em mente: há uma igreja e há uma noiva. Há uma igreja e há uma noiva. Oxalá que todos nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro. Cada grupo tem 3 classes de crente. Mas eu quero e oro para que todos vocês e eu estejamos naquela transformação de corpos que está para agora. Agora. Nós não estamos brincando, é para já. Você sempre tem que ter isso em 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50, são números bíblicos. E Deus leva suas mensagens em numerais da Bíblia nesses números. E se você obtém algo que foge de um desses números, é melhor você observar. Isso não terá êxito nas coisas seguintes. Você tem que trazê-los de volta onde você começou. Ontem à noite, para fundamentar só mais um pouquinho, acabamos de encontrar através das Escrituras que não há nenhum homem no céu ou na terra, ou nunca houve ou nunca haverá, que possa fazer isto. Somente o Cordeiro pôde fazê-lo. Então, explicações de seminário, seja o que isto for, não significam nada. Nenhuma explicação, nenhuma explanação do assunto, fora dos selos e dos trovões, não significam nada.
porque o Cordeiro é quem abriu os selos. É Ele que está falando. Ele é a palavra final, Ele é o absoluto. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Graças a Deus, eu tenho um Cordeiro. Se necessita do Cordeiro para a revelar. Então confiamos que Ele nos ajudará. João foi tomado no 4º capítulo de Apocalipse para ver coisas que foram, que são e hão de vir. Mas a igreja termina no 4º capítulo. E Cristo toma a igreja, levando-a nos ares para encontrar-se com Ele, e não aparece novamente até o capítulo 19, quando Ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a igreja. Aí agora, eu espero um dia podermos passar por tudo isso. Ontem à noite, para fundamentar só mais um pouquinho, nós descobrimos quando João olhou e viu aquele livro que ainda estava nas mãos do dono original, Deus. Você recorda como ele foi perdido? Você recorda como esse livro selado com 7 selos foi perdido? Ele foi perdido através de Adão e de Eva. Ele perdeu o livro da vida pelo conhecimento de Satanás e perdeu sua herança, perdeu tudo. Ou seja, esse livro selado com 7 selos é tudo que Adão e Eva perderam, mas você encontrou. Isso é muito importante para nós. Perdeu tudo, não havia maneira para a redenção. O que é redenção? Voltarmos a sermos reis e sacerdotes, como Adão e Eva eram antes do pecado. Gente, o que eu quero para a minha vida e para a minha família e para os meus filhos é que eles consigam enxergar o plano da redenção e crer nessas coisas, para que eles possam ter o que Adão e Eva perderam antes do pecado entrar em cena. Gente, não havia maneira de entrarmos novamente na redenção. Nem o homem no céu, nem os anjos foram achados dignos. Ninguém foi achado digno. A redenção para nós era caso perdido, porque tinha que ser alguém digno. Quem é digno de abrir o livro selado com 7 selos? E ninguém foi achado digno. Mas graças a Deus, um foi achado digno. Você não ama este um? Ele não é maravilhoso para você? Você não está simplesmente aprendendo de justificação, santificação, ou batismo com o Espírito Santo, ou como viver uma vida boa aqui na terra. Mas nós estamos falando de um plano de redenção que Deus pensou antes da fundação do mundo e agora caiu nas suas mãos. É como se algum prêmio caísse nas suas mãos e você olhasse: o que é isso? E a pedra cortada sem mãos, que outrora alguém desprezou, hoje encontrou lugar no meu coração. Adão e Eva perderam o livro, perderam sua herança, perdeu tudo, e não havia maneira para a redenção, não havia. Então Deus, na semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. Aleluia. E agora descobrimos que estas coisas que eram misteriosas nos dias passados devem ser abertas para nós nestes últimos dias. Eu quero concentrar todo o fôlego, toda a minha força e dedicação nisso aqui. Nós encontramos petróleo. Nós encontramos petróleo.
Você vai ver na mensagem ouvir, mas agora vejo, que o irmão Brana falou, tem petróleo lá. Eles não foram. Não foram. Uma outra companhia foi. E já viu a dança do americano quando ele encontra o petróleo? Fica todo preto de petróleo. Estamos ricos. Às vezes eu vejo que as pessoas ainda, elas não conseguem dimensionar o que são selos. É petróleo, gente. Quando o irmão Brana falou, tem petróleo ali, eles não foram. Outra companhia foi. Depois o irmão Brana falou assim, tudo aquilo era para ser de vocês. Mas vocês não foram. Aí eles falaram assim, então vem nos mostrar onde tem. O irmão Brana falou assim, aí eu não vou. Você que tem que cavar. Tem petróleo aqui. Tem. E muitos falam assim, então me mostra parágrafo, mostra parágrafo. Não. Você tem que estudar, você tem que cavar. Você tem que cavar, você tem que ler a Bíblia. Que tem petróleo aqui, tem. Tem ou não tem petróleo aqui? Tem ou não tem fonte de água viva aqui? Vida eterna aqui, tem. Agora eu quero ver quem consegue atingir o âmago, a profundidade. Eu quero ver quem é que consegue cavar até lá embaixo, lá. E não ficar, vamos ficar assim, não vamos avançar, não vamos avançar. Não. É para destemidos. É para pessoas que falam assim, eu vou cavar. Eu vou encontrar petróleo. Não é para medrosos. Não é para pessoas que têm medo de reputação, não. É os mistérios de Deus. São as profundidades. Então essas coisas que eram misteriosas nos dias passados devem ser abertas para nós nesses últimos dias. Descobrimos também nisto que tão logo João viu aquele anúncio para o parente redentor vir e fazer suas reivindicações, que não havia ninguém que pudesse fazê-lo, nem um homem no céu, nem um homem na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era nem mesmo digno de olhar para o livro. Apenas pense nisso, igreja. De modo algum era nem mesmo digno de olhar para ele, e João começou a chorar. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Redenção está nos 7 selos. Alguém tem dúvida disso? João chorou. Sem aqueles selos serem abertos, não tinha chance de redenção. Ou seja, a raça humana poderia ser curada, poderia ser justificada, poderia ter os dons, mas nunca receber a terra de volta, mas nunca ter uma vida eterna, mas nunca ter a vida eterna que Adão e Eva tinham antes do princípio, antes do pecado entrar. Poderia viver, ter os dons, falar em línguas e ter uma vida boa, mas nunca receber a terra como herança e ser um governador da terra. Nunca habitar na terra sem nenhum pecado, nunca. Por isso os selos é acima de cura divina, é acima de dons de falar em língua. Os selos é a nossa redenção, levando a nossa condição à perfeição. Tudo havia falhado. Satanás acho que estava pulando. Como que agora eles vão? Nunca mais! Mas Deus abre caminho onde não há caminho. Acho que sabe o que aconteceu? Satanás não contava com uma coisa. Satanás não contava com o amor de Deus. Ele nunca faria isso. Satanás o quê? Eu? Me fazer carne? Morrer? Carregar cruz? Satanás gosta de pompa. Satanás falou assim, me adore, olha, todos esses reinos são meus. Se prostrados você me adorar, foi me dado, eu dou para quem eu quiser. Me adore, me adore, me adore, me adore. Satanás sempre buscou adoração, de Gênesis a Apocalipse.
Ele sempre buscou essa adoração. Ele sempre quis ser um competidor com Deus para buscar a atenção das pessoas. Por isso que as pessoas no mundo aí fora, você vê que elas se inclinam, elas adoram o Deus do futebol, elas adoram o Deus da sexualidade humana, elas adoram a bebida, elas não conseguem viver sem. E tem outra raça que adora a Deus, que não consegue viver sem Deus. Que as atenções dessas pessoas estão voltadas para Deus. Então são essas sementes que estão no mundo hoje. Há duas adorações no jardim do Éden, e na porta do jardim houve duas adorações. E hoje há duas adorações. A adoração de uma semente caimita e a adoração de uma semente predestinada. É isso que está acontecendo hoje. Uma adoração, para ser aceita, tem que ter uma revelação direta de Deus. Eu creio plenamente, que à medida que nós formos penetrarmos nesses assuntos, nós estamos indo embora. O diabo vai te perder para sempre. E rapidamente descobrimos que aquele choro parou. Livro aberto causa choro. Livro fechado causa choro. Livro aberto para o choro. Não é isso? O livro estava fechado, ninguém era digno, João chorou. De repente o choro parou. Olha, não pode tirar isso do povo, gente. Não se pode tirar isso do povo, isso é tudo para nós. Oxalá todos compreendam a importância disso. E rapidamente descobrimos que aquele choro parou, repentinamente, porque foi anunciado por uma das 4 bestas, ou melhor, dos anciãos. Um dos anciãos disse: não chore, João! Eis o leão da tribo de Judá que tem prevalecido, que venceu e conquistou. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Isso irrita o diabo. Isso é aplausos revelados. Não aplausos para um homem, mas aplausos para o Cordeiro, para o leão da tribo de Judá, que venceu e pôde abrir o livro e devolver para nós o plano da redenção, o título de propriedade da vida eterna. Aplauso revelado. Até o nosso aplauso é revelado. João se olhou, o choro parou, João foi olhar, ele viu um cordeiro saindo, ele devia estar sangrando, era um cordeiro cortado e ferido, estava imolado, era um cordeiro que havia sido morto e estava sangrando. Se você ferisse um cordeiro e o matasse da maneira que aquele cordeiro de todos os modos foi, ele foi retalhado aos pedaços em uma cruz. Lanças no seu lado, cravos em suas mãos e pés, espinhos sobre a sua testa, ele estava em uma condição terrível. Olha o preço da nossa redenção, meu irmão. Olha o preço que custou para poder abrir os selos. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado sobre o trono, que segurava o completo título de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e o tomou e abriu os selos e abriu o livro. E então o que aconteceu? Nós descobrimos que isso deve ter sido uma grande coisa aconteceu no céu. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as bestas e todos no céu começaram a clamar: digno! Vamos dizer isso? Digno, 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 digno. Vamos mais uma vez, digno. Digno! Talvez tem muitos cristãos no mundo hoje
que não entendem isso, cristãos nominais. Mas esse foi o maior acontecimento que poderia ter havido na história da humanidade. Eles todos no céu, digno. E eis que vieram os anjos. Os anjos vieram e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos sob o altar gritaram: digno és tu, Cordeiro, pois tu nos tens redimido, e agora tu nos fizeste reis e sacerdotes, e nós governaremos a terra. Satanás vai ver de novo homens e mulheres governando a terra. Sem selos, isso era impossível. É importante tomar conhecimento disso? Claro que é. Ainda tem essa pergunta? Mas a irmã lá não entende. Quem não entende? Todos que estão no livro da vida do Cordeiro entendem. Todos que estão o nome está lá, entende. Sabe por que João chorou? Porque o nome dele estava lá. Ei! A outra parte de João estava clamando por aquilo. A outra parte de João estava chamando por ele. Você tem uma parte, o seu positivo, que está lá, sua morada, está chamando você. Um fundo clamando outro fundo. E você se interessa porque a sua outra parte, que está lá, está te chamando. Chamando para uma mudança de dispensação, chamando para uma mudança de dimensão, chamando para uma mudança de corpo, chamando para uma mudança completa. Que coisa, quem nos viu e quem nos vê. Quem nos viu lá no começo e quem nos vê. Entrando lá na profundidade. Você vê isso? Que o livro realmente foi planejado. Que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo? Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo, e Cristo, sendo Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo, e os membros de sua noiva, os seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado. Está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali. Tudo a respeito disso. Obrigado. E João, quando ele viu isso, João estava lá, e quando ele viu isso, ele diz: todos no céu, irmãos, tudo debaixo da terra, até debaixo da terra, todos clamando, amém. Vamos dizer isso? Amém. Vamos de novo? Amém. É um amém revelado. Você sabe que você está dando amém. Você está dando amém àquele que foi achado digno, aquele que se apresentou para receber os selos, desatar os selos, aquele que colocou o pé na terra, outro no mar, e entregou o livro aberto para o sétimo anjo, para com o Apocalipse das 7 e entregar a raça humana novamente. Eu digo amém para isso. Amém. Ó, esse amém te salva. Porque você pode ter todos os seus erros, você pode ter todas as suas mazelas, você não foi desobediente à visão celestial, você não foi um incrédulo. Você pode ser mais baixo do que um verme debaixo da terra, porque até aqueles que estavam debaixo da terra disseram amém. Eu sou um desses que digo amém, 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 amém. Aleluia! Não estou falando de pagamento de conta. Estou falando do pagamento da conta.
Ele morreu. Ele morreu por ti. Morreu por mim. Tu levou-me, a minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou. O Filho Santo. Quem é esse homem que andou nesse caminho só? É Jesus. Quando João viu isso, todos no céu, o céu deu atenção a isso. Todos no céu. Tudo debaixo da terra. Todos clamando, amém, bênçãos e honra. Ele realmente estava tendo um bom tempo, pois o cordeiro era digno. Agora o cordeiro está de pé. Agora, nessa noite, enquanto nós entramos nesse 6º capítulo, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Eu espero que as pessoas sejam espirituais. Selos não é para pessoas naturais. Eu espero que as pessoas sejam espirituais para entender esse propósito, a importância, o porquê dessas coisas. Eu espero que as pessoas sejam espirituais. Eu espero que essa congregação seja cada dia mais espiritual, para nós entrarmos. E para isso conto com as vossas orações. Eu teria cometido um terrível erro sobre isso, se por volta das 12 horas hoje o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto e me corrigido em certas coisas que eu estava notando para falar. O Bruno estava tirando de um contexto, o Espírito corrigiu. E ali por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto. E a coisa toda simplesmente se abriu para mim. E ali estava isso, esse primeiro selo sendo aberto. Tão certo quanto estou de pé nessa noite, esse é o Evangelho verdadeiro. Esse homem que pode captar, que pode ver a importância disso, pegar do cordeiro o livro e entregar para a igreja. Esse é o Evangelho verdadeiro. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então ela não é uma revelação. E você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade, e no entanto não serem a verdade. Parece que são, mas não são. Encontramos agora o cordeiro com o livro. E agora no capítulo 6, nós já lemos. Esse é o primeiro selo. O que vamos tentar através da graça de Deus é explicar nessa noite. Olha aqui, cada coisa é uma pepita. Olha o irmão Brando dizendo, o que vamos tentar através da graça de Deus é explicar isso nessa noite. Da melhor, eu entendo que o homem tentando explicar isto está caminhando em terreno perigoso. Eu sempre falei isso. Se não sabe o que está fazendo, vem? Então se isso veio a mim pela revelação, assim eu o direi. Se eu tiver que tirar isso de minha própria mente, eu lhes direi que assim o é antes de eu falar sobre isso. Mas estou tão certo quanto estou de pé aqui nessa noite, que isto veio novo a mim, hoje, através do Todo-Poderoso. Não sou propenso simplesmente dizer coisas assim, quando vem a esta parte da Escritura. Espero que você compreenda a respeito do que estou falando agora. Você sabe, você não pode dizer coisas. Se algo deveria estar aqui antes que isso acontecesse, você não pode dizer isso até que algo esteja ali. Vocês estão compreendendo? Estão escutando? Agora, os 7 selos, o livro enrolado, está começando a ser solto pelo cordeiro. Nos aproximaremos desse lugar essa noite, Deus nos ajude. Enquanto os selos estão sendo rompidos e desprendidos, os mistérios do livro são revelados. Este é um livro selado. Nós cremos nisso, não cremos? Nós cremos que este é um livro selado. Agora, nunca soubemos disto antes.
Mas está selado com os 7 selos, é isto. Atrás do livro, o livro está selado com os 7 selos. Se estivéssemos falando a respeito desse tipo de livro, isso seria como colocar uma correia ao redor deles. Se nós estivéssemos falando a respeito desse tipo de livro, que era um pergaminho na verdade, mas desse livro, seria como se fossem correias ao redor dele. Mas não é esse tipo de livro. É um pergaminho. E enquanto o pergaminho é desenrolado, aquele é o número 1. Então, disposto bem ali no pergaminho está o número 2. E diz aqui exatamente o que é. Mas é um mistério. Sem dúvida temos sondado. Mas recordem, o livro está selado. E o livro é o livro de mistério, de revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Os 7 selos é a revelação de Jesus Cristo. Se você quiser saber quem Ele é, deve entrar nesse assunto. E agora você sabe que através da era, o homem tem investigado isso. Tentado penetrar. Todos nós temos. Até o irmão Branham teve. Há 20 anos atrás, 15 anos, quando ele pregava sobre os selos, ele falou que o cavalo branco era o Espírito Santo. Através de outros homens de renome, mas nunca foi dado até esta hora. Olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu certa vez, se acontece do senhor Bohannon estar presente, ou alguém de sua gente, eu não tenho a intenção de que seja um insulto. O senhor Bohannon é um amigo íntimo, ele era o superintendente do serviço público, quando eu estava trabalhando ali. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. E ele disse, eu tentei ler aquela coisa lá, rapaz. E o senhor Bohannon era um excelente homem, e ele era um membro de igreja. Eu não sei a qual delas ele pertencia, mas ele disse, eu acho que João deve ter tido um jantar com pimenta vermelha naquela noite, e foi para a cama com a barriga cheia. E eu lhe disse, embora isso pudesse ter custado o meu emprego, eu disse, você não fica envergonhado de dizer isto? Há muitos, como o senhor Bohannon, fazem piadas. Você não fica envergonhado de fazer isso? Teve um homem que deu risada da coluna de fogo. No tempo do irmão Branham, morreu. O homem morreu. Você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? E o irmão Branham falou, embora custasse o meu emprego, e o trabalho fosse escasso, e houvesse crise econômica, mas mesmo assim havia um temor ali. Injustiçado, ouvir injustiça em relação à palavra de Deus, ela é a verdade, ela é toda a verdade. Então não foi um sonho nem um pesadelo, não foi o que João comeu. Ele estava na ilha de Patmos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de livro. E ele foi exilado pelo governo romano. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas, e virou-se para olhar, e ele viu 7 castiçais de ouro, e ali de pé no meio deles estava o Filho de Deus. E então o livro é uma revelação. Então, uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo que tem sido revelado. E agora observe, para que então você não esqueça isso. Isto está cerrado até o último tempo. Todo o mistério está cerrado até os últimos tempos. Nós encontramos isto. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. Há muitos que às vezes falam assim, os selos estão abertos, mas não rompidos. Aqui o irmão Branham diz, os mistérios do livro são revelados quando os 7 selos são rompidos. Um selo só pode ser revelado quando ele é rompido. Se ele não for rompido, ele não pode ser revelado. Se você não tirar as ataduras do livro, você não pode ler o livro. Mas quando os selos é arrancado, o livro se abre. E então você pode ler o seu nome no livro, amém? Então não existe os selos serem abertos e não rompidos. Uma coisa está ligada à outra.
E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Agora olha que coisa. Aqui eu creio que eu posso entrar com você. Não o tempo da intercessão, mas agora ele está falando do tempo da redenção. Amém? Durante as eras era intercessão. O cordeiro sai do trono de intercessão e pega o livro e rompe os selos. Quando todos os selos estiverem completamente rompidos, ou seja, completamente revelados, ou seja, completamente manifestados na igreja, completamente explicados, termina o tempo da redenção. Nós não estamos no tempo da intercessão, estamos no tempo da redenção. Amém? E você só pode entrar na redenção porque você também passou pela intercessão. Amém? Estão me entendendo? Porque a gente tem que mastigar isso bem, para quando a gente entrar nos mistérios da Bíblia, nós vemos os selos. Agora nós estamos estudando os selos, depois nós vamos encontrar os selos na Bíblia. Aí vamos cavar na Bíblia e encontrar os selos na Bíblia. Eita coisa, isso é bom. Aí você já está treinado, não é? E os jovens que se preparem, porque vão entrar nisso também. Vamos só mais 5 minutos? Já passou, acabou. Eita. Porque o cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele era o mediador. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o cordeiro está vindo do santuário, está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais o mediador, porque eles até mesmo chamaram de leão. Este é o rei. Embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja, agora recordem, você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. Os atores, entre aspas, eu coloquei isso assim, porque um ator é um homem que muda de máscara. E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara. E todos os atores, Cristo desempenha o papel como ele o fez, quando ele se tornou de um espírito a um homem. Ele apenas colocou uma vestimenta de ator, carne humana, e desceu na forma de um homem, a fim de se tornar um parente redentor. Agora veja você, é apenas uma forma de ator. Esta é a razão pela qual é tudo em parábolas. É a forma que eles estão aqui como bestas e animais, e assim sucessivamente, é um ato. E esses atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Compreende você isso, igreja? É Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Vem, mas não revelados então em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam ali, e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Aqui, vamos encerrar com isso. João, quando viu, ele falou, há um cavaleiro no cavalo branco. Mas o mistério disto, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Veja, vamos lá. Quando João viu a revelação dos selos, agora você vai entender, aqui, já vou encerrar, você vai entender aqui, então, a importância dos trovões. Os selos, João viu. E viu um animal dizendo, vem e vê. E eis que vi um cavaleiro aceitado no cavalo branco. Amém? Amém. É isso mesmo? Amém. E ele tinha um arco em sua mão. E saiu vitorioso e para vencer. Amém? Amém. 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 Só que quando o selo abriu, soou-se um trovão. E você vai notar que quando João ouviu a voz dos 7 trovões, ele ia escrever.
João iria escrever o que aquele cavaleiro do cavalo branco significava. Então era um selo, que era um símbolo sendo aberto, e era um trovão explicando o que aquilo significava. Amém? Aquela era a voz de Deus. Por muito tempo, eu crendo nos 7 trovões, me perguntava, mas esses 7 trovões o que é? Os 7 trovões é a voz de Deus que mostra o que está por trás de cada símbolo da Bíblia. Por isso, os 7 trovões, que é a voz de Deus, que é a voz dos 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 temperanças do Cordeiro, que são as 7 virtudes do Cordeiro, não só está em Apocalipse, mas essa mesma voz que mostra, que te traduz o que aquele símbolo significa, é o que te mostra o que cada livro significa para você. Então, sem os 7 trovões, você não entenderá o livro. João viu os símbolos, mas quando ele ouviu o trovão, ele ia escrever. Então o trovão não era um barulho, era uma voz. Amém? E ele ia escrever, ele disse, sela o que está escrito e não escrevas. Amém? Amém? Ele diz aqui. O mistério disso, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas era para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai e de sua intercessão como parente redentor. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Se alguém pegar essas fitas, qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. Você sabe, se o ministro não deseja isto em sua gente, então diga-lhes para não tomarem isso. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado. Amém? Amém? Ei, se tiver algum ministro que não quer que esses assuntos sejam divulgados em seu povo, diga-lhes que você não quer isso no meio de sua gente. É legítimo, isso o irmão Branham autoriza. Mas estes mistérios, estes selos, é para as pessoas a qual ele foi enviado a falar. Portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Então, os trovões é isto. Por que ele falou sela e não deixa os trovões? Sela, não. Porque era para os últimos dias. Era para você. Porque era um assunto escondido. Quando os selos foram abertos, eis que saiu um cavalo branco, eis que saiu um cavalo vermelho, eis que saiu um cavalo amarelo, eis que saiu um cavalo preto. Só isso, símbolo. João sabia o que significava, porque ele ouviu a voz dos trovões. Ele ia escrever, a voz, não, sela, não pode ser escrito. Deixa como está, deixa só os símbolos, para que ninguém possa tocar nisso, para que nenhum medianita toque nessa plantação. Fazendo como Gideão, escondendo alimento, não explicando nada, deixando oculto, para que eles pudessem ser soltos a uma igreja que diria amém para os trovões, a uma igreja que captaria a voz de Deus, a uma igreja que poderia entrar nos mistérios e assim receber o plano da redenção, da vida eterna. E como estou feliz de ser um dos tais, que estou aqui vendo esses trovões e ouvindo.